Dando continuidade, então, à nossa aula de banco de dados aqui na criação, né, da nossa estrutura do banco, vamos fazer a criação, então, da tabela de usuários. Não vai ser muito diferente, tá? A sintaxe da criação da tabela é bastante parecida. Nós vamos colocar aqui, ó, tabela de usuário. O ID vai ser exatamente a mesma coisa. O usuário ele vai ter um nome, certo? Ele vai ter um e-mail também, que eu vou deixar em 255. Ele vai ter também um estado civil, né? Então, estado civil. É... E ele também vai ter um salário. Tá? Aqui eu já explico sobre como vai ser o salário. Mas geralmente a gente deixa decimal 10,2, mas isso aqui é discutível, a gente vai dar uma olhada nisso. É, vamos lá em relação também à foto, né? Foto do usuário, por exemplo. Vou deixar um varchar de 32, eu já explico esse valor também. Que mais que a gente pode colocar? Senha, né? Obviamente. Senha do usuário, né? Varchar também de 32. E por que esse valor aqui do 32, né? Eu posso pesquisar, inclusive, SHA-1 size, né? Nós temos aqui SHA-1 aqui, né? Na verdade, não vai ser 32. 32, se eu não me engano, é a criptografia MD5. Deixa eu só confirmar. Exatamente. MD5 que é 32. O SHA-1, ele é 40, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Então, como a senha ela vai ser um SHA-1, eu vou deixar ele 40, tá? O SHA-1 não é a tecnologia mais forte com esse objetivo de fazer uma hash na senha do usuário, tá? Mas ele vai servir. E a foto eu vou deixar um MD5, então eu vou deixar 32. Então, quando você gera uma criptografia para a senha do usuário, o SHA-1 ele gera 40 caracteres e o MD5 gera 32, tá bom? Então, por padrão. Então, por isso que eu deixei esse valor aqui, tá bom? Inclusive, como ele sempre vai ter 32, a gente poderia deixar varchar, char, né? Só que, por exemplo, nós temos que contar também a extensão do arquivo, no caso da foto. Então, nós temos extensões como, por exemplo, .jpeg. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, né? Então, na verdade, aqui, se você for contar as extensões, né? Você teria 37 caracteres, né? Que vai variar, né? Porque tem algumas imagens que é PNG, né? Então, no caso, nós deixamos o varchar mesmo. Mas aqui no caso da senha, nós poderíamos colocar o char, que é um número que é um número que sempre vai ser, né? Então, para confirmar quantos caracteres tem SHA-1. Então, a função SHA-1 retorna uma string de 40 caracteres, tá? Então, nós sabemos que sempre vai ter 40. Então, nós poderemos deixar um char aqui, certo? No estado civil, nós poderíamos criar até uma outra tabela para estado civil, para fazer um relacionamento com essa daqui. Inclusive, eu vou fazer isso para ficar mais organizado, tá? Então, antes de criar a tabela de usuário, nós vamos criar aqui a tabela inserção do estado civil. E aqui
estado civil. Nós temos uma chave primária e o nome desse estado civil. Nós vamos inserir, fazer uma inserção dele também. Então, estado civil, nome, deixar aqui, por exemplo, solteiro. E casado. Ah, eu acho que eu errei a sintaxe do comando. Acho que eu vou precisar fazer isso daqui, se eu não me engano. Para inserir duas na mesma linha. Exatamente. Então, vou dar um refresh. Vou verificar o estado civil, solteiro, casado. Tá aqui, né? Então, os dois estados civis que são possíveis aí do usuário ter, né? Aqui, nós precisamos, então, na verdade, armazenar o ID do estado civil dele, né? Então, eu vou deixar aqui que esse aqui ele é um número inteiro e not null, que o estado civil do usuário é obrigatório. E aí nós vamos entrar num outro assunto que é a foreign key, certo? A chave estrangeira. Como que nós vamos criar essas chaves estrangeiras aqui? Igual nós temos aqui, ó, person ID, nós temos a primary key e nós temos a chave estrangeira aqui, ó. Então o que que nós temos que fazer? Aqui embaixo, pode ser aqui embaixo, poderíamos colocar aqui o ID do estado civil e ele vai fazer uma referência a essa chave estrangeira a qual tabela? Estado civil. Na tabela estado civil, qual é a coluna que eu vou usar? O ID, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a nossa sintaxe. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa relacionar. Tem o setor, né, do usuário. Só que o setor, não obrigatoriamente o usuário precisa ter um setor, porque ele pode simplesmente ser um administrador do sistema, né? Não necessariamente ele precisa ser um funcionário, tá bom? Então, o que que nós vamos colocar aqui? ID setor. Mas reparem que eu deixei aqui a possibilidade dele ser nulo, tá? Porque ele não obrigatoriamente tem um setor esse usuário. Se ele for um administrador, eu deixo ele como setor vazio, por exemplo. E aí eu também preciso fazer a mesma coisa com a chave. Deixa eu voltar aqui com a chave estrangeira desse usuário. Setor referencia o que? Setor ID. Perfeito. Opa, já ia salvar aqui. Vamos dar uma conferida básica para ver se tem tudo que a gente precisa. Estou conferindo numa folhinha aqui até, que eu tinha anotado algumas colunas. Claro, tem o sexo do usuário, que pode ser masculino ou feminino, né? Também poderia ser cadastrado numa tabela separada, igual nós fizemos aqui. Mas isso eu vou deixar até como exercício para vocês. Poderia criar uma tabela de somente para sexos e adicionar aqui, tá? Mas nesse caso eu vou criar um varchar, tá bom? Que também daria certo. Então, varchar, vou deixar um varchar de 100, limite de 100 aí. Então nós temos já o sexo do usuário. Nós temos também estado civil, setor, salário nós temos, foto, senha, e-mail, né? Temos tudo aqui. Em relação a salário, existe uma grande discussão, tá, na web, né? Isso não tem uma regra em si. Coluna tipo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui.
Vamos ver como que geralmente eles salvam, tá? Ó, qual o tipo da coluna salário mais QL? Porque tem pessoas que, ó, aqui decimal numérico, né? Justamente aqui é o exemplo que eu coloquei, decimal 10,2, que significa que pode armazenar números até 10 dígitos, sendo 2 deles reservados para casas decimais. Tá bom? Então, essa é uma convenção que mais se usa, mas existe uma discussão bem grande, tá? Em relação a isso, tem programadores que acabam salvando como string, enfim, tá? Eu vou executar aqui essa criação dessa tabela. Foi executado. Vou dar um refresh. O usuário está bem aqui, certo? E vamos fazer uma inserção para a gente conseguir testar, né, essa questão aí do nosso usuário. Na verdade, a inserção dele eu não vou fazer agora porque tem muitas coisas aqui que, por exemplo, o char da senha, né, que precisa ser um MD5. Então vou deixar para a gente fazer isso daqui na aplicação mesmo, tá? Mas se vocês observarem aqui, as colunas já estão todas criadas, tá bom? Então nós já criamos aqui a nossa tabela criamos, né, nessas aulas de banco de dados, criamos a nosso banco de dados de empresa, nossa tabela de setor, inserimos os setores que a gente queria inserir, né? Inclusive eu posso até otimizar essa consulta aqui para ficar igual, né, o RH e financeiro, foi o que nós fizemos, inserimos todos esses, né? Estado civil, nós também colocamos 2 estados civis disponíveis para cadastro e criamos a nossa tabela de usuário. E perfeito, né? Então criamos ali o nosso usuário aqui. Acabamos esquecendo, né? Eu acabei esquecendo, na verdade, de incluir uma coluna aqui. Então eu vou, na verdade, dar um drop nessa tabela. O que eu esqueci de colocar aqui? O tipo do usuário. E o tipo do usuário, ele também vai estar numa outra coluna. Então eu vou colocar ID, tipo, usuário. Ele é obrigatório, então não pode ser nulo. E ele também vai ter sua chave estrangeira, né? Que é o ID do tipo. E ele vai lá pro tipo usuário, certo? Perfeito. Mas lógico, antes nós precisamos criar esses tipos e essa tabela de tipo. Então, criação e inserção do tipo do usuário. Então, aqui, tipo usuário também. Mesma coisa nessa parte aqui. Aqui também. E ele pode ser um administrador. Ele pode ser um funcionário. Tá? Por enquanto, eu vou deixar essas possibilidades. Aperto aqui na linha, Ctrl Enter. Executei a tabela. Inseri um administrador. E agora eu crio novamente a nossa tabela. Pronto. Vou dar um refresh. Tem aqui o tipo usuário. Se nós selecionarmos as linhas, temos administrador e funcionário aqui dentro. E também no usuário nós temos agora o ID do nosso tipo de usuário, que ele pode ser um administrador ou um funcionário, tá? ID do setor e estado civil, tá bom? Então, nesse caso aqui, já criamos toda a nossa estrutura que vamos precisar para estar fazendo esse gerenciamento de usuário e de setor, né? Na verdade, todo o gerenciamento de funcionários, tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado da aula de banco, dessa etapa, né? De criação do banco de dados. Então, na próxima etapa, nós voltamos com a criação do nosso projeto em PHP.
Então, eu vou dar orientações melhores lá sobre a instalação do ambiente, tá? Mas essa estrutura é tudo que você vai precisar. Caso a gente precise alterar alguma coisa, nós faremos isso ao longo das aulas. Se precisar alterar o tipo de alguma coluna, né? Porque como nós criamos aqui dessa maneira, pode ser que lá na frente nós vejamos algum atributo que não é necessário ou alguma coisa que a gente vá precisar fazer, igual eu acabei de fazer com o tipo do usuário, né? Acabei esquecendo e depois acabei me lembrando aqui que deveria ter esse tipo, senão eu não vou conseguir diferenciar, tá? Então, deixo aqui novamente a orientação, caso tenha alguma dificuldade com algum comando, verifique essa documentação, porque esses comandos, nós que no dia a dia trabalhamos com programação, não precisamos decorar esses comandos, ainda mais quando você acaba trabalhando com tecnologias como um ORM, que já tem essas consultas automáticas em funções, a gente acaba não escrevendo tanto esses códigos e acaba esquecendo mesmo, é normal. Então é sempre bom ter essa documentação para você relembrar como que escreve os comandos diretamente e mudar somente, obviamente, o nome das colunas e os atributos e os tipos, né, que você vai precisar usar. Tá? Então deixo aqui essa indicação. Espero que tenham gostado da aula e voltamos então na próxima, já apresentando o projeto em PHP e como que nós vamos trabalhar em seguida. Bons estudos. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo através do meu portfólio. Vou deixar aqui meu portfólio. Vocês podem estar entrando em contato comigo caso tenha alguma dúvida, tá? E até a próxima.